Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus entrando na tua vida, no teu caminho, tocando em todas as áreas da tua vida, trazendo liberações, trazendo salvação na tua casa, trazendo transformação, trazendo recursos financeiros, suprimento sobrenatural. Oramos também por portas abertas, oramos para que o favor do Senhor esteja na nossa vida. Senhor, nos entregamos a Ti e nos rendemos a todas as Tuas instruções. Nos guia, nos dirija, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Acordei nessa manhã com uma instrução muito clara do Senhor dentro de mim. E a instrução foi: acorde obedecendo. Acorde obedecendo. O Senhor falou comigo e estávamos fazendo algumas coisas de um jeito. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E faz muitos anos que eu tenho entendido que seguir a direção de Deus, ouvir a voz de Deus, com certeza transforma a nossa vida. A voz de Deus é a voz mais importante na sua vida. Você precisa aprender a ouvir a Deus e a seguir as direções do Senhor para você. Deus me deu uma palavra em 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Samuel, dirigido pelo Senhor, foi até a casa de Jessé. E ali ungiu Davi como futuro rei de Israel, mesmo ele sendo menino. Porque Deus, quando nos chama, Ele nos chama já no tempo eterno. Davi não era rei, era um menino, mas no destino dele, Deus tinha preparado para que ele fosse rei. E Deus na eternidade viu o que ele iria se tornar. Diferente de nós, Deus já conhece o amanhã. Deus conhece todo o futuro. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece a notícia do amanhã, a notícia do mês que vem, a notícia do ano que vem. Ele já sabe de todas as coisas. E nós devemos confiar nas direções de Deus para a nossa vida. E Davi, ele pelo menos viveu 5 estágios em sua vida. Esses 5 estágios foram marcados por momentos de entrega, momentos de obediência de Davi. Uma das coisas que eu vejo em Davi é que a fidelidade do pouco sempre estava em suas mãos. Deus, quando enviou Samuel até a casa de Jessé, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Os irmãos estavam na roda da mesa, de banho tomado, bem perfumados. Estava tudo pronto, só faltava Davi. No entanto, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Deus, Ele, quando está preparando algo para a nossa vida, quando a unção está vindo ao nosso encontro, quando as bênçãos estão vindo ao nosso encontro, Deus quer que sejamos encontrados fiéis, fiéis ao pouco. Tem gente que diz: não, quando Deus me abençoar, eu vou ser fiel. Quando Deus abrir a porta, eu vou ser fiel. Você tem que ser fiel agora, no pouco que você tem. É no pouco que você tem. É nos talentos que você carrega. É nas oportunidades que Deus te deu, que você tem que ser fiel a Deus. Há pessoas que nem do primeiro estágio passam,
porque não são fiéis a Deus. Elas falam uma coisa para Deus e quebram. Elas não têm consistência naquilo que dizem para Deus. Então Deus as abençoa e elas acabam tratando a bênção de Deus como qualquer coisa. Eu tenho aprendido que Deus procura os fiéis à terra e que a nossa fidelidade nas pequenas coisas está construindo um peso de glória. Por isso, meu conselho para você é: comece a cuidar melhor daquilo que Deus tem confiado a você. Cuide bem da sua família, cuide bem das suas finanças, cuide bem da missão que Deus te deu. Seja fiel dentro do seu trabalho, na empresa que você está. Seja fiel quando alguém confiar a você os bens dele, confiar a você a casa dele. Se você aluga uma casa, se você aluga um apartamento, seja fiel à pessoa que está alugando aquilo para você. Sabe por quê? Porque a fidelidade é um princípio que vai te abençoar. Quando você é fiel nas pequenas coisas, você deixa portas abertas, portas de favor. Eu duvido que uma pessoa que alugou uma casa ou alugou um apartamento ou um prédio para você e que você cuidou bem, foi um bom administrador, foi um bom pagador de aluguel, eu duvido que aquela pessoa não alugaria de novo para você. Por isso, a fidelidade nas pequenas coisas. O segundo estágio que Davi ele passou, ele viveu ajudantes do destino cruzando o caminho dele. Davi consultava a Deus para tudo. E como fruto disso, Deus enviava pessoas para ajudá-lo na sua caminhada, pela sua fidelidade, pela sua obediência. Deus colocava as pessoas certas no caminho. Sabe o que eu peço para Deus? Senhor, me apresenta as pessoas certas e tira as erradas do meu caminho. Porque gente para desencaminhar, para enganar, para mentir, para torcer, tem aos montes. Agora, gente que verdadeiramente vai ser leal a você, que vai ser fiel, que vai acreditar na sua visão, que vai ser um amigo para todas as horas, que vai estender a mão para você, que vai abrir a porta, esses são raros. Esses são raros. É por isso que nós temos que confiar na fidelidade do Senhor. É a fidelidade do Senhor na nossa vida que deve prevalecer. Obediência, como eu disse, nas instruções que Deus vai te dar. E então Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Davi tinha Jonatas, o filho do rei. Saul estava louco, mas Jonatas era amigo de Davi e avisou Davi da maldade do pai contra a vida dele. Entenda, Deus não coloca rótulo de advertência na grandeza. Não. O nosso Deus é um Deus que vê o que estamos construindo e se estamos reconhecendo o que Ele está fazendo na nossa vida. Ele não lhe diz que quando você conhecer essa pessoa, isso mudará a sua vida. Ele não lhe diz que quando você passar por uma porta especial, nunca mais você será o mesmo. Ele não lhe diz que esse pequeno trabalho, essa pequena tarefa que você está fazendo, será o catalisador através do qual o seu destino é liberado. Ele não lhe diz nada assim. É por isso que as maiores oportunidades, elas vêm disfarçadas de uma coisa simples, de uma coisa até mesmo feia, mas que por trás daquilo tem uma grande bênção para a sua vida. Você sabe que o homem pode não ver, mas Deus vê a tua fidelidade nas pequenas coisas. Você lembra do administrador fiel, que tinha 5 talentos e que granjeou mais 5, que tinha 2, granjeou mais 2, o que tinha 1 enterrou? Entenda,
Ele não sabia que ia ganhar mais 5 talentos. Ele não sabia que ia ter, uma multiplicação tão incrível na vida dele pela fidelidade dele. Mas foi o que aconteceu, porque Deus não coloca rótulo na grandeza. Ou seja, a pequena tarefa que Deus te deu, se você for fiel, Deus vai te honrar. Até quem Deus manda para a sua vida, a maneira como você trata essa pessoa, vai dizer muito a respeito daquilo que Deus vai colocar no teu futuro. Eu sempre conto a história de um profeta que eu conheci, que viajava com a esposa e com um monte de filhos. Era um monte de filhos. Eu hospedei eles na minha casa, quando eu morava lá no sul ainda, e eu e a minha esposa não tínhamos nem filhos ainda, e ele tinha uma vida de missionário muito simples, extremamente simples, mas era um homem de Deus, uma pessoa incrível, extraordinária. E eu e a minha esposa estávamos juntando dinheiro para trocar de carro. A gente nunca gostou de dívida, então estávamos juntando dinheiro para trocar de carro. E tínhamos juntado, na época eu não me lembro se era 3 mil reais, era um valor mais ou menos assim. E Deus tocou tão forte no meu coração de pegar e semear aquele valor na vida daquele missionário. E, eu tinha demorado talvez uns 8 meses para juntar aquele valor. E eu, quando olhei para a vida daquele homem, eu vi que ele era uma terra fértil. Olhei para os filhos dele, eu vi que ele era um homem de Deus. E eu semeei na vida dele, ele orou por mim, pela minha esposa, chorou quando eu dei a oferta, a generosidade para ele. E Deus me abençoou tremendamente depois que isso aconteceu. Eu quero dizer para você que Deus conhece, Deus não coloca rótulo na grandeza. Muitas vezes você vê uma coisa e você pensa, puxa, mas será que vale isso, honrar dessa maneira? Vale. Porque ali Deus está provando o teu coração. Deus está provando a tua fidelidade. Deus está provando o teu amor. E eu peguei aquela oferta e semeei na vida daquele missionário e posso lhe garantir, até hoje eu colho fruto daquela semente que eu ofertei na vida deles. Porque a gente nunca sabe, há pessoas que Deus envia para o nosso caminho já para a gente abençoar ela. Porque por meio dela, Deus vai abrir outras coisas para a gente. Deus é fiel. Quando coloca alguém no teu caminho, para cruzar o teu caminho, é para te abençoar. É para te abençoar. Então honre essa pessoa, trate ela bem, seja educado com ela, facilite a vida dela, ajude-a. Nós vivemos uma vida hoje tão egoísta, onde a gente pensa só na gente, em resolver os problemas da gente, em cuidar da gente, em lidar com aquilo que é da gente. Mas lembra daquela viúva? A viúva de Sarepta, que Elias chegou lá e Elias disse, prepara para mim um bolo, me traz um pouco d'água. Ela disse, meu senhor, eu tenho só um pouco de farinha, um pouco de azeite. Elias disse, isso é suficiente, faz primeiro para mim. Ela fez para ele e ela viveu uma multiplicação extraordinária. Eu não acredito em pessoas que pregam a desonra. Eu não acredito em pessoas que pregam que você não tem que semear, que você não tem que honrar. Você tem que honrar seus pais. Você tem que honrar quem dá o emprego para você. Você tem que honrar quem ensina a palavra para você. E você tem que honrar o seu cônjuge. Você tem que honrar o seu cônjuge. Você tem que honrar a pessoa que Deus colocou na sua vida. Você tem que honrar. É por isso que essas pessoas Deus coloca no nosso caminho para que nós sejamos uma bênção na vida deles. Até a hospitalidade atrai bênçãos para a nossa vida. Até a hospitalidade atrai bênçãos para a nossa vida. Toda pessoa. Eu nunca deixei alguém sair da minha casa, eu nunca deixei alguém sair do meu escritório sem presentear essa pessoa. Porque eu acredito no poder da semeadura.
eu acredito no poder da honra e que Deus pode usar pessoas como ponte, sabe, para um outro nível na sua vida. Toda vez que eu recebi alguém na minha casa, toda vez que eu recebi alguém no meu escritório, a pessoa não saiu de mãos vazias. Deus nos deu a prática com a gestão de responsabilidade, porque Ele está nos preparando para a grandeza. Se não conseguirmos lidar com as pequenas coisas, nunca seremos capazes de lidar com as grandes coisas. Se você não está conseguindo lidar com aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, peça a Deus graça para você derramar o máximo de excelência, o máximo de generosidade em cima daquilo, e Deus vai te abençoar. Às vezes as coisas estão travadas na nossa vida, porque não estamos lidando certo com as nossas conexões. Às vezes não estamos sendo abençoados, porque não estamos semeando honra, hospitalidade, educação. Não estamos também facilitando para as pessoas que Deus está colocando no nosso caminho, que podem ser portas de acesso para coisas futuras. Grandes coisas que aconteceram na minha vida veio de eu servir as pessoas. Grandes oportunidades, negócios, primeiro eu servi, primeiro eu ajudei e depois eu fui abençoado. Pessoas, inclusive, que eu fui intermediário, até mesmo de negociação. Eu fui intermediário, eu ajudei, olha, fala com fulano, passei o telefone. Conheço muita gente. E a pessoa finalizou o negócio. Quantas vezes isso aconteceu? Deixa eu dizer para você, se você tratar de forma correta as pessoas que cruzam o seu caminho, você vai ser abençoado. E isso vai respingar em todas as áreas da sua vida. Eu nunca tratei mal um pastor que veio na minha casa, eu nunca tratei mal um missionário que veio na minha casa ou alguém que veio no meu escritório. Eu sempre procurei dar o meu melhor. Quando, sabe, eu vivia numa extrema simplicidade e depois quando Deus me abençoou um pouco mais. Sempre procurei servir bem as pessoas. E isso tem redundado na minha vida em forma de muitas bênçãos. Pode acontecer com você também. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração, vou continuar essa palavra na ministração da noite, certo? Na oração da noite, e convido você a estar junto com a gente às 18 horas. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, que nós temos orado e temos declarado aqui. Quero também dar um testemunho aqui para você, testemunho da Amanda, e ela escreveu assim: eu fiz uma mamografia que acusou uma mancha e por isso seria necessário fazer uma biópsia. Coloquei em oração e no sábado, dia 8 de março, durante a sua oração da manhã, orei novamente enquanto o Senhor orava pelas enfermidades. Ao refazer a mamografia para a biópsia, a doutora não encontrou nada. Ela olhou, refez o exame e nada mais estava lá. Deus é fiel, obrigado por suas orações. Que Deus abençoe o Senhor, sua família e seu ministério. Deus fez milagre. Pode refazer quantas vezes o exame que quiser. Deus já fez o milagre. Deus já fez a obra. A mancha já sumiu. Para a glória de Deus. Amém? Jesus opera milagres e eu acredito. Antes de eu declarar o Salmos 91, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com 7 pessoas, amém? Compartilha com 7 pessoas. Eu tenho um anúncio que eu vou dar aqui no canal, um anúncio que eu vou dar dia, deixa eu pegar aqui certinho a data, no dia 24 de março. Aliás, dia 24 não, dia 31 de março. Dia 31 de março, eu vou dar um anúncio, se Deus me permitir, muito importante aqui para vocês, tá? Dia 31 de março. Então, aguarde em nome de Jesus. Quero falar rapidamente dos meus livros, Café com Jesus, esse devocional incrível que tem abençoado a vida de muitas pessoas. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, e Unção do Rompedor, a unção que Deus derramou sobre Davi.
que fez ele romper e chegar no trono de Israel. Essa unção, nós precisamos buscá-la. E se você não é aluno ainda da Academia Quindo Global, eu convido você a se tornar o nosso aluno na Academia Quindo Global. E para você se tornar nosso aluno é só você ir no meu site www.viniciusiracete.com.br e se tornar aluno da Academia Quindo Global. Inclusive, amanhã vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia Quindo, falando sobre o profético. Um lindo testemunho, inclusive, de um convidado que eu trouxe aqui no Dreams, onde ele tinha muita resistência ao profético. Ele tinha resistência com visões, ele tinha resistência com Deus falando, e ele conta o testemunho dele e como Deus abençoou a vida dele após ele ter entrado no profético. Então, é um podcast exclusivo, vai sair dentro da Academia aqui no Global. Por isso, vem ser nosso aluno, você não vai se arrepender, vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, vou declarar o Salmo 91, enquanto isso, coloca aqui e eu estarei orando por você. Amém? Tem uma mulher que está aí me ouvindo, Maria Cecília, que está aí. Deus te visita, Maria Cecília. Deus derrama graça sobre a tua vida. E o Senhor te liberta de uma dor nas pernas que você tinha. Sê curada, sê livre em nome de Jesus. Deus também me deu um nome, Pompeu. Eu não sei se isso é nome aí de alguém, ou é uma região, é algo que é familiar para alguém que está me ouvindo. E sabe o que Deus me mostrou? Uma grande conquista no seu caminho. Seja você quem for, uma grande conquista no seu caminho. O Senhor também me falou de uma pessoa de sobrenome Hacker, uma pessoa de sobrenome Hacker, Deus abrindo portas para você. Hoje sendo um dia de boas notícias, de comunicação, de bênçãos na tua vida, no teu caminho, em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar também com a Maria Eduarda, que está aí me ouvindo nesse momento e que tem uma filhinha de 9 anos e um filho de 13. Deus te visita, visita a tua casa, acalma teu coração, toda a tempestade vai passar e você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Também quero falar com esse homem que trabalha no caminhão, que está aí me ouvindo, que o Senhor está contigo. Você já viveu 2 divórcios na sua vida e o Senhor não se esqueceu de ti. Confia no Senhor, porque o Senhor está à frente. Amém? O Senhor está à frente da tua vida e você vai receber sinais de Deus essa semana na tua vida, de coisas que estão mudando. Amém? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por você agora, mas vamos ficar combinados. Quando acabar a oração, quem não compartilhou, compartilha com 7 pessoas, não esquece. Eu estou aqui te abençoando. Seja um semeador também na vida de alguém e manda essa oração para outra pessoa. Amém? Vamos orar. Deixa eu orar por ti. Pai, em nome de Jesus Cristo,
coloca a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo. Estamos nessa campanha, Senhor, orando pelo novo de Deus. Estamos nessa campanha acreditando que o milagre, o sobrenatural está entrando nessa vida. Senhor, que Tu nos encontre fiéis ao Teu propósito, fiéis às coisas que o Senhor coloca na nossa mão. E Te pedimos perdão, Senhor, por toda vez que não honramos, por toda vez que deixamos de ser fiel, por toda vez, Pai, que não cuidamos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Por isso, no nome de Jesus Cristo, Pai, que assim como Davi viveu o extraordinário pela sua fidelidade nas pequenas coisas, que nós também possamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida, nos nossos negócios, projetos, sonhos e família. Oramos agora, Senhor, para que essa unção do rompedor venha sobre a vida de quem é fiel, sobre a vida daquele que está clamando, que está dizendo: Senhor, eu tenho cumprido princípios, eu tenho andado por princípios. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que se rompa agora as cadeias espirituais, as amarras do inimigo, o laço de Satanás seja cortado e que essa pessoa seja visitada agora para a glória do nome de Jesus Cristo. E que toda ação contrária caia por terra. Oro também para que seque completamente todo tipo de influência maligna ou de fluxo do inimigo na vida dessa pessoa, que acabe toda e qualquer arma de Satanás que tem sido usada para trazer tropeço, para trazer atrapalho na vida dessa pessoa. Essa pessoa, meu Deus, que não sabe o que fazer no seu casamento, na sua vida sentimental, dá vitória, Pai. Dá vitória a essa pessoa, que a Tua mão venha sobre a vida dela, livra ela do mal, livra ela do laço, que a ação do inimigo seja quebrada no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, a minha oração é para que milagres sejam liberados. A minha oração é para que milagres sejam liberados, que a ação contrária seja desfeita agora e que o Senhor cubra esse casamento com o Teu precioso sangue. O Senhor dê ideias, abra portas de oportunidade. Apresento todos os pedidos de oração a Ti e eu peço um milagre para cada pedido de oração. Em nome de Jesus Cristo, ser curado, ser livre, ser abençoado, que as portas se abram para você no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Jesus está tocando em muitas vidas. Renda-se a Ele. Se você ainda não se rendeu a Ele, aceite Jesus como teu Salvador. Faça uma oração e diga: Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Meu coração é Teu, minha vida é Tua, minha família pertence a Ti. A Ti toda a glória, Jesus. Amém? 9 da manhã vou estar ao vivo aqui com vocês e depois às 18 horas, se Deus quiser. Forte abraço, paz. Bom dia, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, nós Te pedimos, dirija nossos passos no dia de hoje. Consagramos a Ti este dia e pedimos sabedoria, pedimos graça, pedimos favor. Abra portas para nós, Pai. Que o Senhor nos dê conexões em nosso caminho, pessoas chaves do nosso destino, porteiros do nosso destino. Livra-nos do mal, Senhor, da maldade, da inveja, toda obra maligna invocando o nosso nome, toda oração contrária, toda palavra maldita, todo tipo de praga lançada, nós declaramos que não tem poder sobre a nossa vida, não tem poder sobre a nossa casa. Estamos protegidos, guardados e abençoados. Senhor, fala, que os Teus servos e servas ouvem. E como está escrito na Tua palavra, Pai, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós clamamos ao Senhor e Te pedimos Tua presença sobre nós.
teu poder sobre nós. Libera, Senhor, libera do teu poder. E é na autoridade do nome de Jesus Cristo que me levanto agora contra toda enfermidade, todo tipo de ataque espiritual e todo tipo de mal no corpo físico dessa pessoa, e dou ordem, renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Declaramos saúde a todo aquele que está doente. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo te restaura, Jesus Cristo te cura completamente. Jesus Cristo toca nas células do teu corpo, nos órgãos do teu corpo, na tua pele, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, que a paz de Deus esteja contigo, esteja com a tua família, que você prospere em tudo que você fizer, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, e eu já quero adiantar para você que Deus vai falar muito contigo nessa palavra. Deus vai falar muito contigo nessa palavra. Se você entrou aqui buscando uma resposta do Senhor, você vai receber essa resposta hoje, seu dia vai ser uma bênção. Você crê? Então já deixa a sua curtida aqui nessa oração e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se não é inscrito no canal, inscreva-se. Até mesmo você que nos acompanha pela TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã, inscreva-se no nosso canal no YouTube e comece a nos acompanhar. Você não vai se arrepender, ao contrário, você só tem a ser abençoado. Então, vem para o YouTube que você vai estar conosco às 6 da manhã e às 18 horas com orações que vão mudar a tua vida. Há poder na oração. Amém? Deus me deu uma palavra. Você quer de fato conhecer uma pessoa? Quer conhecer o que está no coração daquela pessoa? Sabe por quê? Porque a gente se engana com as pessoas. Muito fácil. Às vezes a pessoa, ela é educada, ela te respeita, ela é uma pessoa, sabe, legal de andar junto, de conversar, e você acaba até se apegando àquela pessoa. Isso é comum a todos nós. Até mesmo a gente que, eu sou gaúcho no caso, a gente tem um pouco de dificuldade de confiar nas pessoas assim em primeira mão. Mas depois que confia, é uma relação, é uma amizade. O gaúcho é assim, quando ele confia, ele confia. No entanto, mesmo assim, nós acabamos nos frustrando quando vemos a face oculta de algumas pessoas. Infelizmente, há pessoas que usam máscaras. Infelizmente, há pessoas que nos cumprimentam e abrem um grande sorriso para a gente. E quando viramos as costas, elas nos atacam pelas costas. E isso é o mundo que nós vivemos. A Bíblia nos diz em Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. É muito fácil uma pessoa cair. E você sabe que um dos grandes provocadores da queda é quando a pessoa recebe poder, influência. Por isso que na tentação que Jesus enfrentou no deserto, quando ele enfrentou o diabo cara a cara, o diabo quis dar poder. O diabo quis negociar com Jesus, porque ele sabia que todo homem que pisava aqui nessa terra se corrompia com o poder, se corrompia com a influência, se corrompia com o dinheiro, se corrompia com aquilo que ele tinha para oferecer. Então, quer conhecer de fato um ser humano? Dá um pouco de poder para ele e ver o que ele vai fazer com aquele poder. Tem gente que enquanto não recebe poder é uma pessoa maravilhosa, mas quando recebe poder revela a verdadeira face. Não é que ela mude, porque o dinheiro não muda as pessoas, mas o dinheiro revela o que de fato está no coração das pessoas. Então entenda, o poder revela diariamente a verdade de cada pessoa. O poder, ele consegue desnudar
a real intenção de alguém, todas as máscaras caem, toda encenação cai diante do poder. E existe pelo menos duas maneiras de você conhecer uma pessoa. Primeiro, quando entregamos um pouco de poder, ainda que passageiro, a essa pessoa. Tem gente que, se você colocar ela para cuidar de determinada coisa, ou você, sabe, dar uma oportunidade para ela, você já vai conhecer de fato quem é essa pessoa. Certa vez aconteceu uma situação comigo, onde eu confiei algo a uma pessoa e, sabe, eu me senti tão feliz de ter entregue aquilo e alguns meses se passou e houve uma grande traição. E aquilo que nós havíamos confiado àquela pessoa foi só o fato de eu ter virado as costas e tudo aquilo, sabe, virou contra nós e aquela pessoa mudou completamente e já não atendia mais as minhas ligações e quando me atendeu, me mandou uma mensagem desaforada. E então eu percebi que o poder, ele revela a verdadeira face das pessoas. Em outra situação aconteceu que eu deleguei uma tarefa para uma pessoa e eu disse, você faz assim, 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 e a pessoa disse, eu não vou lhe desapontar. E ficou feliz na minha frente e, sabe, mostrou que estava contente, estava realizado com aquela oportunidade que estava recebendo. Aí o que aconteceu? Essa pessoa começou a destratar os outros. E sempre quando vinha falar comigo, era com um sorriso, e eu não conseguia, sabe, acreditar que aquela pessoa ali que conversava comigo era a mesma que eu estava recebendo reclamações. Até que eu descobri que aquela pessoa na minha frente era uma coisa e nas minhas costas ela era, sabe, uma pessoa difícil, egoísta, orgulhosa, soberba e que estava pisando nos outros. Ou seja, o poder vai sempre revelar a verdadeira face, a verdadeira essência de uma pessoa. Nunca é na hora que a pessoa recebe o poder. Não é na hora, é depois que você vai ver. Porque na hora que ela recebe, ela nem sabe o que vai fazer com aquilo. Quando ela, sabe, se deixa ser levada pelo poder. Então na hora, ela não vai manifestar aquilo, mas ao longo da jornada, ela vai manifestar a sua verdadeira face. Se ela for uma pessoa genuína, se ela for uma pessoa íntegra, então o poder não vai revelar algo negativo dela, ao contrário, ela vai servir mais, ela vai honrar, ela vai abençoar, ela vai ser uma bênção ainda maior. Eu acredito que o poder ele só amplifica, ou ele vai amplificar as tuas qualidades, os teus frutos, ou ele vai amplificar as tuas limitações, fraquezas, pecados e até mesmo o negativo. E a segunda maneira de nós identificarmos é quando viramos as costas. Quando viramos as costas é que conhecemos de fato o que aquela pessoa fará com o poder. Porque há pessoas que o poder sobe tanto para a cabeça delas que elas atacam você descaradamente. É só você virar as costas e elas lhe atacam. Elas tentam lhe derrubar, porque elas pensam da seguinte maneira: eu estou aqui e agora eu quero todo o poder. Quase todos os homens são capazes de suportar a adversidade. Eu aprendi isso na vida.
quase todo mundo é capaz de suportar. Mas se nós quisermos pôr à prova o caráter de uma pessoa, temos que dar poder a essa pessoa. O mal do poder é quando ele separa a consciência da grandeza do servir. Ou seja, quando a pessoa ela não entende que quanto mais poder, mais ela vai servir. Quem perde essa consciência, acaba se perdendo. E a Bíblia diz que a queda é grande. A queda é grande porque o poder, ele vai mexer lá no orgulho. O poder vai mexer lá no orgulho. Porque uma das coisas que Deus tem me ensinado é como que eu lido com a vantagem. Como que eu lido com a vantagem? Ou seja, quando eu sou bem tratado, quando eu tenho autoridade, quando eu tenho influência, quando eu tenho reconhecimento, como é que eu lido com isso? Eu permaneço a mesma pessoa ou eu uso o meu poder para machucar as pessoas que um dia me machucaram? Porque a Bíblia nos diz no Salmos 23 que Deus prepara uma mesa na presença dos meus adversários. E isso não está falando que Deus vai dar uma oportunidade para você pisar naqueles que pisarem em você. Não. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor vai te honrar, o Senhor vai fazer justiça por você, mas não é você que vai pisar neles. Deus não quer que você faça isso. Ao contrário, Deus vai te honrar. Isso é fato. Mas você não vai ter que pisar em ninguém. Você não vai ter que mostrar para as pessoas, não, quando Deus me abençoar, me prosperar, me enriquecer, quando eu me tornar uma pessoa de influência, de poder, então eu vou mostrar para todo mundo que ele estava errado. Se esse é o seu objetivo, influência para mostrar para os outros que eles estavam errados, então a minha pergunta para você é, será que é esse o objetivo? Essa é a intenção? Será que é isso que vai agradar a Deus? Eu acredito que não. Por isso, nós temos que colocar o poder no devido lugar dele. E o lugar do poder é a grandiosidade de servir. O poder você recebe para servir. Deus tem me tornado uma autoridade na mídia. Deus tem me tornado uma autoridade em muitas coisas. Agora, para que serve tudo isso? Para que serve televisão? Para que serve conexões? Para que serve amigos importantes? Serve para um propósito. É isso. Serve para um propósito. Quando você entender que tudo que Deus te deu serve para um propósito, você não vai destratar a pessoa do cafezinho. Você não vai destratar o moço do estacionamento. Você não vai destratar o porteiro do prédio. Porque para você, todos precisam e nós devemos o respeito e o amor a essas pessoas. Quando você entende isso, você vai avançar de uma maneira incrível, porque Deus honra a sua fidelidade aqui nessa terra. Amém? Escreve isso nos comentários. Deus honra a fidelidade dos homens aqui na terra. Deus honra e Deus vai honrar a tua fidelidade. Deus vai honrar o teu compromisso. Deus vai honrar. Por isso, lide certo com o poder. Lide certo, coloque o poder no lugar certo. E o lugar do poder é servir. Quanto mais poder, mais você vai servir. Quanto mais Deus te der, mais você vai ter que servir. E fazendo isso, você vai se realizar como pessoa, porque nós fomos criados para servir. Então, se queremos ser grandes, iremos cair. Mas, se queremos servir, Deus nos manterá. Eu deixo essa palavra ao teu espírito e sei que essa foi uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero agora compartilhar com você um testemunho. E antes de compartilhar esse testemunho, sele essa palavra que você recebeu, porque você vai receber poder, amém? Você vai receber autoridade, você vai ser promovido por Deus, você vai subir de nível, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, você crê nisso?
Declare aí nos comentários, eu creio. Amém? Você vai receber poder, seja um poder financeiro, seja um poder na instituição que você está, seja um poder na empresa, seja uma influência maior. Deus vai te dar poder, mas você vai colocar esse poder no lugar certo, que é o poder do servir. Amém? E você vai usar essa influência para o bem, não para o mal. Você vai usar essa influência para servir as pessoas e não para ser servido por elas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu quero compartilhar com você um testemunho da Franciele. E a Franciele escreveu assim: a paz, eu recebi uma bênção e quero compartilhar. Meu pai sofreu um AVC isquêmico em uma parte do cérebro pela respiração. E ele ficou dias na UTI. O seu quadro só piorava e não respirava bem e precisava de aparelhos. Eu e minha mãe permanecemos firmes em oração, pedindo e suplicando ao Senhor pela cura dele. A médica me chamou e disse: o estado do seu pai é grave e se desligarmos os aparelhos ele não irá sobreviver. Entrei em desespero, chorei muito, mas como sirvo a um Deus soberano, um Deus que cura, eu fui orar e suplicar mais uma vez. O Senhor orava, liberava palavras e eu determinava a cura do meu pai. Acreditem ou não, ela escreveu, no outro dia recebi uma ligação do hospital dizendo que meu pai havia saído da UTI e estava no quarto. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele está em casa, andando, falando, comendo sozinho e continua servindo ao Senhor. Obrigado, profeta, por seus ensinamentos e orações. Que Deus o abençoe. Que lindo esse testemunho. Olha como Deus faz milagres. Você pode dar um glória a Deus, louve o Senhor, porque Ele é fiel, louve o Senhor, porque sua fidelidade dura para sempre. Eu tenho um recado e eu preciso da atenção de todos vocês. Amém? Eu preciso da atenção de todos vocês. Primeiro, eu gostaria que você compartilhasse. Você está sendo abençoado. Aprenda a honrar. Não seja, um mar morto que tudo morre em você. As coisas não podem acabar em você. Você tem que ser uma plataforma para outros. Então compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus Cristo. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus recompensa todo aquele que semeia. Amém? Deus recompensa. Eu quero muito a sua atenção agora. Eu quero que você me dê o máximo da sua atenção agora. A Academia Kingdom Global, que é um treinamento que eu estou dando para todo aquele que quer conhecer os segredos espirituais, que quer conhecer seu propósito, que quer conhecer o poder de Deus, que quer conhecer o profético, ela cresceu de uma forma absurda nos últimos dias. O tanto de pessoas no Brasil e no mundo que estão se conectando. E eu tinha reservado alguns lugares para os alunos da Academia Kingdom nos domingos da confirmação, certo? Eu tinha reservado alguns lugares. No entanto, eu não consigo mais segurar o restante dos lugares. Por quê? Porque os alunos cresceram muito e eu tenho que honrar o máximo de alunos que eu puder. Eu tenho que honrar o máximo de alunos que eu puder. Então, os nossos domingos da confirmação vão ficar exclusivamente para quem é aluno da Academia Kingdom Global. O aluno da Academia Kingdom Global, a única coisa que ele tem que fazer é se inscrever gratuitamente, certo? Ali dentro do site. Toda semana vai abrir, depois que encerrar o domingo da confirmação, que é presencial na minha sede em São Paulo, o aluno ele vai fazer a sua inscrição e vai deixar reservadinho o seu lugar. Então, a partir desse domingo, vai ser exclusivo para alunos da Academia Kingdom Global, ok? Inclusive, o evento Passando o Manto, que nós iríamos fazer segunda, terça e quarta da semana que vem, certo? Segunda, terça e quarta da semana que vem, eu irei fazer nos próximos 3 domingos. Então vai começar esse domingo, já o Passando o Manto, eu vou fazer por 3 domingos. Então eu não vou transmitir online as ministrações do evento Passando o Manto, e muito menos a ministração final.
vai ser apenas para alunos da Academia Kingdom Global, ok? Uma outra coisa, e isso é muito importante eu falar para você. Se você quer se tornar aluno da Academia Kingdom Global e se você se inscrever até sábado na Academia Kingdom Global, eu vou escolher, certo? Eu não tenho como sortear isso porque eu gosto muito de que Deus me dirija para as coisas. Eu vou escolher pelo menos 10 pessoas para aconselhar elas antes do evento das 18 horas esse domingo, certo? Eu vou ficar pelo menos 5 minutos falando com cada uma delas, com 10 pessoas, e eu vou tentar fazer isso mais vezes. Esse domingo eu irei separar 10 pessoas para aconselhar antes da academia acontecer. Então eu vou transmitir apenas parte. Eu vou transmitir a oração do Salmo 91 e vou transmitir uma palavra da minha esposa. Quando começar a minha palavra vai ser apenas para os alunos da academia aqui no Global, ok? Está crescendo muito e eu tenho que me dedicar a isso porque Deus me deu a academia para ser um lugar de treinamento profético e é isso que eu vou fazer, certo? E os demais que não podem participar da Academia Kingdom, vem domingo de manhã no culto aqui em Alphaville. Eu vou ter a alegria de receber você às 9 horas da manhã. Amém? Muito bem. Então tá dado o anúncio. Quer se tornar aluno da Academia Kingdom Global? Vai lá no meu site www.vinicius17.com.br e hoje mesmo se torne um aluno da Academia Kingdom Global. Então a partir desse domingo, os domingos da confirmação é apenas para alunos da Academia Kingdom Global, ok? Muito bem. E nesse domingo nós vamos fazer um ato de fé, aonde você que está buscando confirmação de Deus, eu vou dar para você um papel com todas as confirmações que você está pedindo a Deus. Você vai escrever ali. E durante esses 3 domingos do evento Passando o Manto, eu vou levantar um clamor especial pelos alunos da academia, tanto os que estarão presencial quanto os que estarão online, certo? Eu vou explicar melhor sobre isso no domingo à noite, certo? E vai ser incrível em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91 e 9 da manhã eu vou ter uma live profética sobre um tema que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não perca essa oportunidade, hoje às 9 da manhã. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar. E tem gente que está me escutando aí. Deus me mostrou como uma pele escamosa, como se escamas estivessem na pele de uma pessoa. Eu quero declarar saúde sobre você, quero declarar saúde sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Ser curado de toda alergia, que toda alergia renda-se ao poder de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa que ou tem máquinas de retroescavadeira ou trabalha numa máquina de retroescavadeira. Deus está dando um grande livramento para você agora, em nome de Jesus. Também há uma pessoa que está me ouvindo nesse momento, trabalha numa empresa da HP, está me ouvindo nesse momento. Eu vejo também Deus dando um livramento para você e Deus te abençoando nesse lugar. Deus te abençoando
e o Senhor também preparando coisas novas para a tua vida, no teu futuro. Há uma mulher chamada Mônica que está me ouvindo e ela está com um anel muito bonito, muito diferente. É um anel de prata com uma pedra muito bonita na ponta. Deus te visita, Mônica, e eu vejo muitos projetos que você está segurando e que você quer realizar. Eu quero declarar que esses projetos irão ser realizados no nome de Jesus. Deus te dará o suprimento, Deus te dará a providência para que você consiga realizar todos esses projetos no nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, há uma unção de Deus aqui nessa oração. E eu quero profetizar, Pai, porque o Senhor tem enchido a minha boca, o Senhor tem enchido a minha boca, o Senhor tem me ungido para liberar palavras proféticas. Eu quero liberar uma palavra aqui, Pai. O Senhor colocará pessoas em lugares altos, em lugares estratégicos. Sim, o Senhor honrará pessoas financeiramente, o Senhor dará influência muito maior a pessoas que estão me ouvindo e que essas pessoas aprendam a servir. Senhor, meu Deus, que elas descubram a colocar o poder no lugar certo, que é o poder de servir. Senhor, e que neste momento todo laço de Satanás seja cortado, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo e que essa pessoa, no dia de hoje, ela possa entrar, Senhor, por portas de milagres, por portas extraordinárias, por grandes vitórias. E eu também quero fazer uma oração, Pai, especial, em favor de todos os nossos alunos da Academia Kingdom. Senhor, eu quero treinar eles, eu quero ajudá-los e que cada um deles, Pai, possa viver o extraordinário do Senhor. Te dou graças por cada aluno que o Senhor tem me dado e que o Senhor derrame do teu poder sobre a vida de cada um deles, da sua casa, da sua família, de uma forma especial, extraordinária e sobrenatural. Meu Deus, abre portas para os teus filhos e derrama da tua graça e do teu favor. E eu quero declarar que o dia de hoje será um dia de milagres. Consagramos o dia de hoje a Ti e te pedimos teu favor sobre as nossas vidas. E desde já te louvamos, te adoramos e te engrandecemos, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa oração. Que o Senhor derrame graça sobre a tua vida, que o Senhor te fortaleça, no nome de Jesus Cristo. Um forte abraço para você, Deus te abençoe, paz e prosperidade a ti e a todos da tua casa. Até 9 da manhã, onde eu vou trazer uma palavra profética para a tua vida.